Êxodo capítulo de número 20, nós vamos ler apenas o verso 12. Hoje nós estamos comemorando uma data muito especial, né? O Dia das Mães. Eu quero transmitir uma palavra, né, nesse mês da família. Uma palavra que vai servir para a mãe e para o pai também, para o lar no geral, né? Êxodo capítulo 20, verso de número 12. Diz o seguinte a palavra do Senhor: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vou ler mais uma vez. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Meus irmãos, nesta noite eu quero trabalhar dentro desse texto. Eu quero tratar um assunto muito importante, que é a respeito da importância da autoridade dentro do lar. A importância da autoridade dentro do lar. Dentro desse texto, nós vamos trabalhar esse assunto. Irmãos, nós acabamos de ler esse texto e esse versículo faz parte do decálogo, dos 10 mandamentos. E aqui no decálogo, Deus ordena que os filhos honrem os pais, né? Honrem o pai e a mãe. Um mandamento desse, estando dentro dos 10 mandamentos, nós vemos a importância que Deus dá em relação ao respeito e à obediência dos filhos aos pais. E esse mandamento, ele foi cancelado. Algumas pessoas acham que todo o Antigo Testamento acabou, né? Jesus aboliu todas as leis, então essa lei também foi abolida. Isso é verdade? Não. Jesus veio para cumprir a lei. E ele não aboliu esta lei. Esse mandamento é para nós. Este é um mandamento extremamente importante. E esse mandamento, ele é novamente citado no Novo Testamento. Ele é ratificado no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo chega a dizer que é o primeiro mandamento com promessa. Ele diz em Efésios capítulo 6, verso 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui está o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 6, não só citando novamente esse mandamento, mas enfatizando que os filhos devem obedecer os seus pais, seu pai e sua mãe no Senhor. Acredito que esse texto, né, trabalhar esse tema nesse dia é muito importante. No Dia das Mães, meus irmãos, e é muito importante nós entendermos o que significa honrar em Êxodo 20. Em Êxodo 20, 12, nós temos a palavra honra o teu pai e a tua mãe. E quando nós olhamos no original, a palavra honrar vem do hebraico kabed. Essa palavra significa literalmente peso, ter peso. E o significado dessa palavra honra, ou seja, os pais têm peso, não significa que eles são gordos, tá? Significa que eles têm autoridade, têm peso. E há 2 significados que eu vi do teólogo Strong que eu achei muito interessante. Ele diz que o primeiro significado é ser pesado. Ou seja, a palavra honrar aqui significa que
nós temos que reconhecer o peso da autoridade dos pais dentro do lar. Isso está ligado à obediência, a respeito, a você olhar com carinho aquilo que os pais falam. Mas também, meus irmãos, outro significado é ser importante, segundo Strong. Ser importante é reconhecer a importância da figura do pai e da mãe. A figura do pai e da mãe são extremamente importantes. E honrar aos pais, então, no original, se nós olharmos, tem tudo a ver com a autoridade que esses pais têm. Eles têm peso, a palavra deles tem peso, a presença deles tem peso. É isso que o texto original diz. Mas é importante dizer, meus irmãos, que há um princípio na essência desse texto. Qual é o princípio que está na essência desse texto de honrar pai e mãe? É um princípio que norteia toda a existência. É um princípio que está ligado até à pessoa do próprio Deus. É isso que eu quero tratar nessa noite, que é o princípio da autoridade. O princípio da autoridade. E nós vamos pensar juntos sobre o que é esse princípio na Bíblia, na palavra de Deus, e como esse princípio está sendo negligenciado e esquecido dentro das famílias nos nossos dias. O princípio da autoridade. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero dizer que a autoridade é um princípio norteador da sociedade, que é estabelecida por Deus desde o princípio da existência. No governo de Deus, não há democracia. O governo de Deus é totalmente ditado por Ele. É um governo teocrático, onde Deus é o centro. Sua palavra tem autoridade. E deveria ser esse o governo sobre toda a raça humana. Deus estabeleceu esse governo. E é muito claro que Deus se apresenta como autoridade, mas não autoridade, não só sobre a igreja, mas Deus é a autoridade sobre toda a existência. Em Salmos 99, verso 1 a 5 diz: o Senhor reina, tremam os povos, Ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra, o Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante dos escabelos de seus pés, pois é santo. Aqui está muito claro a autoridade, o poder e o reino de Deus. E é interessante que Jesus nos ensinou que nós devemos desejar a autoridade desse Deus sobre a nossa vida. Na oração básica do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar: venha a nós o teu reino. O que significa isso? Significa que nós nos submetemos à autoridade de Deus. Deus é a autoridade. Meus irmãos, Deus é a autoridade suprema de todo o universo. Quando nós olhamos biblicamente, nós vemos que o princípio de autoridade, ele não foi inventado pelos homens para governar e trazer ordem à sociedade, mas pelo contrário, esse princípio, ele vem de quem? Vem de Deus. Deus é um ser soberano e altíssimo, é um ser supremo que sempre existiu e sempre existirá. Deus, em sua existência, já é a suprema fonte de autoridade para toda a criação. Ou seja,
Deus, em sua essência, já é a autoridade suprema de todo o universo. Meus irmãos, Deus, Ele instituiu a autoridade. E só para os irmãos entenderem como Deus, Ele leva a sério essa questão da autoridade e da sujeição a essa autoridade. Nós acreditamos que dentro da essência, na economia da Trindade, existe o princípio da autoridade. E eu quero fazer algumas perguntas. O Espírito Santo, ele é menor do que Cristo? Não. Cristo é menor do que o Pai? Não. Mas dentro da essência, dentro da economia da Trindade, uma pessoa da Trindade se submete à outra pelo princípio da autoridade. Você quer que eu prove isso? Um se submete à autoridade do outro. O Filho se submete à autoridade do Pai. Em João 5,30 diz o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Deus, o Pai, deu ordens ao Deus Filho. E o Filho se submeteu à autoridade de quem? Do Pai. Da mesma forma, meus irmãos, o Espírito Santo, ele se submete ao Filho pelo princípio da autoridade. Em João capítulo 15, verso 26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Quem envia o Espírito Santo? Jesus, o Filho. E o Espírito, ele fala de si mesmo? Não. Ele fala do Filho, ele testifica do Filho, e ele está em submissão ao Filho. Nenhuma das pessoas são menores. Deus é Pai, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eles são três pessoas diferentes, mas um em essência, a mesma essência, mas um se submete ao outro pelo princípio da autoridade. Meus irmãos, esse princípio da autoridade, ele consiste em se submeter, obedecer, honrar, respeitar as pessoas que estão revestidas de autoridade. E o que nós entendemos aqui, meus irmãos, nesse texto? O que nós entendemos nesse texto? Em Êxodo 20:12, honra o teu pai e tua mãe. O que Deus está ordenando? Que os filhos se submetam à autoridade dos pais. Estão ouvindo aí, filhos? Submissão. E onde Deus colocou esse princípio? Deus colocou esse princípio em toda a criação. Deus colocou esse princípio na natureza, no sol, na lua. Quando Deus diz o seguinte, quando Deus criou o dia, Ele disse: eu vou colocar alguém, para governar o dia. Quem que era? O sol vai governar, liderar o dia. A lua para governar a noite. Existe uma hierarquia na natureza. Nos seres celestes também há uma estrutura hierárquica. Não só nos anjos, mas também na estrutura e hierarquia infernal existe liderança, sabia disso? Existe hierarquia, principados, potestades. Deus colocou cada pessoa no seu lugar, e um se submete ao outro. Meus irmãos, na humanidade, Deus também estabeleceu reis, príncipes, presidentes, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores. A Bíblia diz que toda autoridade emana de quem? Emana de Deus. Mesmo que seja um diabrado, né? Mas Deus instituiu, Deus permitiu que aquela pessoa fosse revestida de autoridade. Meus irmãos,
Na igreja existe também o princípio da autoridade? Existe. A igreja se submete a Cristo, à sua palavra, ao poder do Senhor. Mas também Deus institui pastores, diáconos, a liderança. Deus institui uma estrutura de autoridade. E na família também isso aparece. O pai, a mãe são autoridades e os filhos se submetem à autoridade dos pais. Então, meus irmãos, segundo a palavra, toda autoridade é constituída por Deus e devemos nos sujeitar a elas por causa do Senhor que a constituiu. Você pode não gostar do presidente, mas você precisa orar por ele. E você precisa aceitá-lo por causa do princípio da autoridade. Quer que eu prove isso? 1 Pedro 2, 13 e 14 diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como o soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. É Deus que levanta reis e destitui reis. É Deus que levanta líderes e destitui líderes. Deus está no controle da história, você crê? Então, se Deus colocou o presidente lá, não importa qual presidente que vai ser eleito, nós precisamos orar e se submeter, a não ser que isso vá contra a palavra de Deus. Mas em Romanos 13, verso 1 a 7 diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. É isso que diz lá no texto. Meus irmãos, nós temos que estar sujeitos à autoridade. Isso é um princípio que não pode ser quebrado, rompido. Eu quero provar para você, porque até o Senhor Jesus se submeteu às autoridades e reconheceu que essas autoridades são constituídas por Deus. Você se lembra quando Jesus se apresentou diante de Pilatos? Pilatos disse o seguinte para Jesus: você não me responde? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou autoridade para te crucificar? O que Jesus respondeu? Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não fosse dado. Toda autoridade procede de quem então? Deus. Até o Pilatos que estava lá para crucificar a Jesus, estava lá porque Deus o constituiu. Deus o constituiu como autoridade. Irmãos, e quando queremos abolir ou quebrar o princípio da autoridade, nós estamos tentando destruir um princípio ordenado, orquestrado pelo próprio Deus. E um princípio que norteia toda a criação. Deus instituiu as autoridades. E nós precisamos honrá-las. E isso começa onde, irmãos? Dentro de casa. Dentro de casa. O pai e a mãe são autoridades. E meus irmãos, em segundo lugar, eu quero dizer que Deus estabelece a ordem através do princípio da autoridade. E esse princípio de autoridade, ele começa a ser aprendido dentro do lar. E você, pai e mãe, você é responsável a ensinar o seu filho a respeitar e a aprender o que é autoridade. Nós sabemos, irmãos, que a sociedade, ela se divide em micro e macro sociedade. E a menor parte da sociedade é o quê? É a família. São micros sociedades. E dentro do lar começa a se organizar a macro sociedade. É na família que surgem as culturas, costumes, onde se moldam os caráteres dos indivíduos, onde eles aprendem. A família é a instituição mais antiga, antes mesmo de qualquer instituição humana. Os princípios de Deus foram instituídos e colocados desde a criação. Irmãos, só para nós entendermos, o homem ele foi colocado por Deus como autoridade sobre a natureza após a criação. Diz a palavra de Deus em Romanos 1, 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. O que é dominar?
Autoridade, é governo. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus cria o homem, e por conseguinte cria a mulher como ajudadora do homem. E essa, mesmo sendo igual ao homem na essência, se submete à autoridade do marido. Você se lembra da Trindade? O que eu expliquei sobre a Trindade? Que o Pai exerce autoridade sobre o Filho exerce autoridade sobre o Espírito. Eles são diferentes? Não, eles são um em essência. Existe diferença entre homem e mulher? Não existe. Ambos são humanos, são pessoas iguais, na essência. Porém, Deus criou o princípio da autoridade dentro do lar, onde o homem é a cabeça da casa e a mulher é a ajudadora idônea do marido. Querem que eu prove isso? Em Efésios 5, 23 e 24 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E talvez isso seja polêmico, né? Porque essa sujeição não é subserviência, é uma sujeição no Senhor. E esse mandamento ele é duplo. Ele é um mandamento para a mulher, para que a mulher se submeta ao seu marido. Mas o peso maior vai para quem? Vai para o marido. Aqui diz que o marido tem que ser como Cristo. Como Cristo. O marido tem que ser como Cristo. E a mulher se submete ao esposo espiritualmente, assim como a igreja também é submissa a Cristo. Meus irmãos, e seguindo a ordem, os filhos vêm após e se submetem aos pais, respeitando a autoridade dos pais. E, biblicamente, a estrutura hierárquica do lar é a seguinte. Grave aí, homem. Vou pedir que você levante a mão, não, homem, novamente. Né? Já pedi outro culto. O homem é o líder espiritual da casa. Seu papel é prover no lar, é liderar o lar, é cuidar do lar, é proteger o lar, é conduzir ao lar. Existe peso nisso? Existe responsabilidade nisso? Grande responsabilidade. Assim, meus irmãos, seguindo a estrutura hierárquica, a mulher é ajudadora do homem. O seu papel é fundamental, auxiliando no lar em sujeição ao marido. E em terceiro lugar, vem os filhos. E os filhos apenas se submetem à autoridade dos pais e obedecem, sendo criados no temor do Senhor. Essa é a estrutura bíblica do lar. E meus irmãos, como eu gostaria que todas as famílias estivessem dentro do padrão das Escrituras. Se isso acontecesse, com certeza, tudo seria diferente. Mas o que acontece, meus irmãos? Por que está tudo bagunçado? Porque está se trocando os papéis. Ou um não cumpre o papel direito, ou o outro quer fazer o papel do outro. Aí complica tudo. Esse deveria ser o padrão para todas as famílias. Deus é maravilhoso em sua palavra. Ele ensina nos textos que lemos que os indivíduos já aprendem o princípio da autoridade dentro de casa. Ou seja, a mulher submete ao homem pelo princípio da autoridade. E os filhos honram, respeitam e se submetem aos pais para aprenderem o princípio da autoridade. Mas algo está acontecendo na nossa sociedade. O que está acontecendo, irmãos? O que será que está acontecendo? Em nossos dias, nós vemos algo muito comum que nós chamamos de inversão de quê? De valores. Os valores são invertidos. Ou seja, tudo está de ponta cabeça. Essa é a verdade.
E por isso que a sociedade está sofrendo. Porque essa nova sociedade, ela está rejeitando o princípio da autoridade. E a maioria dos jovens estão rejeitando o princípio de autoridade. E é um princípio instituído por quem? Por Deus. O que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 4? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, e diz ainda, desobedientes a pais e mães. Filhos desobedientes a pais e mães. E meus irmãos, essa desobediência não está sendo apenas ao pai e à mãe, mas em tudo. Esses jovens querem ser revolucionários. Eles rejeitam toda forma de autoridade. E nós vemos hoje na realidade atual a rejeição de qualquer forma de autoridade. Isso é muito claro quando observamos a sociedade. Quem trabalha em escola aqui? Levanta a mão. Professor, professora. E aí, tá difícil? Como estão as crianças, os jovens, os adolescentes? Como que estão? Será que esse problema está na escola? Esse problema está onde? Aonde está surgindo esse problema? Na casa, na família. Os filhos que não se submetem aos pais, não honram os pais, não obedecem aos pais, vai fazer o que com os professores? Vai fazer o que com os diretores de escola? Vai obedecer regras? Meus irmãos, nós vemos isso olhando para as escolas, vemos crianças, jovens, adolescentes, que não se submetem mais às ordens dos professores e das autoridades das escolas. Algumas pessoas já me falaram que antigamente era diferente, né? A palavra do professor tinha peso. E hoje? Estão nem aí. Não estão nem aí. Porque está sendo quebrado esse princípio da autoridade. Começando dentro do lar. Meus irmãos, vocês querem ver como isso é grave? Vemos como as pessoas têm aversão aos militares. Quando fala de militar, seja polícia, militar, civil, as pessoas têm aversão, não gostam. Mas o que a mídia faz quando um bandido morre? O que eles fazem? Quando um bandido morre, acontece alguma coisa. Faz aquela maior divulgação. Mas quando morre um policial, ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque esse princípio, a mídia, o mundo, ele rejeita o princípio da autoridade. Fazem a maior propaganda e mobilização, né? Quando morre um bandido, mas quando morre um policial, não se fala. Vivemos numa sociedade que se revolta e acha que prender corrupto é abuso de autoridade. É abuso de autoridade. O que está acontecendo? O mundo está sob o jugo de quem? Do maligno. Ele deseja lançar fora tudo que Deus colocou como princípio. E Deus colocou esse princípio da autoridade. E eu vou falar um negócio polêmico aqui agora. Até nas igrejas isso está se infiltrando. Estamos vivendo um tempo onde está sendo ordenada muitas pastoras ao ministério. E eu vou deixar claro, eu sou extremamente contra pastoras liderando uma igreja. Porque isso fere diretamente. Eu sou contra as mulheres? Tenho algo contra as mulheres? Não, não tenho nada. Mas isso fere diretamente o princípio da autoridade. Biblicamente, a mulher ela tem uma função importantíssima na igreja, na sociedade cristã, mas o ofício pastoral foi destinado ao homem. O peso é para o homem, a autoridade é do homem.
Meus irmãos, olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 2,12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. O que Paulo está falando nesse texto? Ele está se referindo ao pastoreio. Porque esse trabalho de ensinar, de liderar e de ter autoridade cabe a quem? Cabe a quem? Ao homem. Cabe ao pastor, ao presbítero. Estes têm que assumir essa responsabilidade. Meus irmãos, Jesus foi o homem que mais valorizou as mulheres e colocou-as num patamar acima daquilo que a sociedade aceitava. Jesus valorizou as mulheres. Jesus chamou elas para participar do seu ministério. A primeira pessoa que Jesus apareceu depois de ressurreto foi para uma mulher. As mulheres tinham uma ação maravilhosa na igreja. Mas quantas mulheres Jesus chamou para ser apóstolas? Quantas? Nenhuma. Quantas pastoras existem no Novo Testamento? Nenhuma. Isso é antibíblico. Meus irmãos, o padrão bíblico porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o salvador do próprio corpo. O que estamos vendo hoje, meus irmãos, é uma inversão de papéis. Escutem bem o que eu estou falando. Reparem nessas novas gerações. A mulher está cada vez mais masculina. Ativa na casa, no trabalho, nas faculdades, nas igrejas. Algumas se intitulam feministas, extremistas. Não querem nem saber de homem. Acho que homem serve para nada. E em contraste a isso, os homens estão mais femininos. Os homens estão afeminados. Misericórdia. Ausente nas criação dos filhos. Ausente na liderança. As mulheres mandando nos homens. As mulheres estão na liderança. Estão mandando geral. Meus irmãos, não quero dizer aqui que eu sou contrário à mulher, irmãos. Acho que a mulher é importantíssima na sociedade, na família. Mas, meus irmãos, o homem tem que exercer o seu papel na liderança. Quando quebra-se o princípio da autoridade, quando inverte-se os papéis, tudo começa a se complicar. Os filhos ficam tudo atrapalhados. Por quê, meus irmãos? Porque está se quebrando o princípio. Os homens, como eu disse, estão cada vez mais femininos, ausentes na criação dos filhos, ausentes na liderança. O que está criando uma sociedade de homens afeminados e mulheres masculinizadas. É o que está acontecendo. Meus irmãos, quando o princípio da autoridade é quebrado, invertido, traz transtornos para toda a humanidade. Mas a igreja é aquela que continua pregando a verdade. Nós não estamos aqui para pregar para agradar uns ou aos outros. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz é isso. Que nós não podemos quebrar, inverter. A igreja deve continuar pregando esses princípios. Agora, a pergunta, por que a sociedade está totalmente desestruturada? Vamos ver o princípio da autoridade sendo negligenciado. Primeiro, as pessoas rejeitam a autoridade de Deus. Começa aí. O mundo rejeita a autoridade de Deus. Segundo, na família os papéis estão bagunçados, invertidos. Terceiro, os homens que têm peso na liderança não estão assumindo suas responsabilidades. Quarto, as mulheres estão assumindo responsabilidade a mais que não são delas. E os filhos estão mandando nos pais. Onde está o problema? No princípio da autoridade. Ninguém está seguindo. Meus irmãos, o que isso está gerando? Olha o que está gerando isso. Famílias desestruturadas, famílias destruídas,
Segundo lugar, jovens que desrespeitam toda figura de autoridade. Terceiro, jovens que têm problema no emprego e na vida porque não sabem obedecer ordens. Em quarto lugar, o desejo da anarquia. E a anarquia é o desejo do diabo. Um lugar todo desordenado, sem ordem, sem liderança, sem autoridade, sem nada. Esse é o desejo do diabo. Que as coisas fiquem bagunçadas. É isso. Meus irmãos, mas em último lugar, eu quero dizer que a família é o instrumento de Deus para ensinar a atual geração sobre o princípio da autoridade e a importância desse princípio para a ordem social. Irmãos, como é bom vermos que a palavra de Deus sempre tem razão. A resposta para essa sociedade decaída é combater com famílias transformadas, famílias diferentes, famílias que seguem e ensinam a palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina o princípio da autoridade. E eu quero dar alguns conselhos aqui para você, papai e mamãe, para você que quer que a sua família seja diferente, para que você que deseja que as coisas sejam diferentes. Em primeiro lugar, pais, não deixem que seus filhos mandem em vocês. Vocês são o quê? Autoridades. Os filhos estão mandando nos pais. Os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. Ai, mas não pode falar isso porque vai magoar. Não vamos fazer isso não porque vai machucar. Se você não ensinar o seu filho a ouvir um não, a vida vai ensinar para ele. Só que a vida não vai ensinar da mesma maneira. Você precisa ensinar o seu filho que existem limites, que existe a palavra não. E que você falou e está falado. Pelo menos quando eu fui criado era assim. Não tinha mais mãe, mais mãe. Não existe mais. Minha mãe falava o seguinte, não tem mais e nem menos. Está falado, acabou. E a autoridade é assim, irmãos. Liderança é isso. É isso aqui que tem que seguir e acabou. A Bíblia é autoridade? Sim, se a Bíblia diz que é assim, acabou. Se ela diz que isso é pau, isso é pedra, cada um é isso mesmo. E não tem discussão. A Bíblia é autoridade, a palavra de Deus é autoridade, e você também é autoridade dentro do seu lar. Mas você também tem que ser uma autoridade, mas dentro da palavra de Deus. Não usando a sua autoridade com violência, mas usando dentro dos limites da palavra de Deus e com amor. Mas, meus irmãos, o que está acontecendo hoje é que os pais estão deixando os filhos mal acostumados. Estão ensinando errado os filhos. Os filhos estão mandando nos pais. Meus irmãos, em segundo lugar, as mulheres. Um conselho para as mulheres. Respeitem os seus maridos. Considerem o seu marido como sacerdote do lar. E quando os seus filhos veem você, a mãe, desrespeitando o pai, o que ele está sendo ensinado? Ele está sendo ensinado a desrespeitar qualquer tipo de autoridade. O seu marido é autoridade. O esposo é autoridade. E você precisa respeitar. Meus irmãos, é muito importante isso. Porque nós estamos formando indivíduos. Nós estamos formando gerações. E como eu disse há um tempo aqui na igreja, às vezes o pessoal olha para essa nova geração e fala, mas essa nova geração é isso, essa nova geração é aquilo, isso, aquilo outro. Mas quem criou essa nova geração? Quem gerou? O erro está só neles? É eles que vieram com defeito de fabricação? Ou eles foram moldados de forma errada? Irmãos, é isso que nós temos que fazer. Em terceiro lugar, agora os homens, segure aí. Homens, assumam a sua responsabilidade de autoridade.
Você tem que assumir a liderança. Viu, homem? Os homens murchos hoje, misericórdia. Não murcha assim. Tem boca para nada. Mandar em que? Meus irmãos, homens murchos assim, não tem autoridade, não tem liderança. E as mulheradas dominando, fazendo tudo. Mandando, desmandando. Não estou falando para você judiar da sua esposa, tá? Com autoritarismo. Mas estou falando para você assumir a sua liderança espiritual. O seu papel de homem, de macho alfa. Meus irmãos, honrem, homens, honrem suas mulheres como mães, como esposas, mas não deixem uma carga enorme sobre as vossas esposas. Os homens estão jogando as cargas tudo nas costas das mulheres. Joga tudo. Joga tudo. A responsabilidade é do homem, de provedor, de sustentador, de líder do lar. Você tem a sua responsabilidade e você não pode carregar a sua esposa de responsabilidade que não é dela. Assuma o seu papel de homem. Em último lugar, agora para os filhos. Filhos, respeitem os vossos pais. Eles são autoridade sobre vocês. Sendo crentes ou não crentes. Honra o seu pai. Honra a sua mãe. Se submetam a eles. Respeitem a palavra deles. Porque tem peso. E cuidado. Cuidado. Porque desonrar os pais tem uma consequência na sua vida. Nós recebemos a promessa, né? Que se nós honrarmos o pai e a mãe, o que acontece? Se prolongará os dias na terra. Mas se a gente desonrar, vai acontecer o quê? O contrário. Irmãos, eu quero dar um exemplo aqui para os filhos que estão aqui. Um exemplo muito prático da palavra de Deus. Quem já ouviu falar da parábola do filho pródigo? Quem ouviu? Já ouviu? O que diz a palavra lá? Que o filho mais novo pede a sua parte na herança e sai da casa do pai. O que esse filho estava fazendo? Rejeitando a autoridade do pai. Eu não quero ficar sob a supervisão do meu pai. Eu não quero obedecer esse homem. Eu quero pegar minha parte, eu quero viver minha vida. Eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu não quero estar sujeito às ordens desse pai. E ele sai. E o que acontece com esse jovem? O que acontece com a vida dele? Perde tudo, meus irmãos. Perde tudo, vai para a miséria, vai para o fundo do poço. Vai para o fundo do poço. E quando ele está lá, quase comendo as bolotas de porco, então ele se lembra. Ele se lembra de quem? Do pai. Ele fala, lá na casa do meu pai tinha provisão. Até os empregados dele têm provisão. Então o que ele diz? Retornarei e voltarei para o meu pai. Então quando ele volta para debaixo da autoridade do pai, então a sua vida é transformada. Ele volta novamente a ser filho, ele volta novamente, a ter as provisões e ele é abençoado. Eu quero dizer para você, filho, nessa noite, não seja como o filho pródigo. Não rejeite a figura do seu pai, da sua mãe. Tá? É evidente que a parábola do filho pródigo, ela tem um contexto totalmente, uma interpretação em relação a Israel, aos gentios e Deus. Mas existe também o princípio familiar aí, a autoridade dos pais. E por isso, é isso que acontece com alguém que quebra o princípio da autoridade. Simplesmente ele rejeita a autoridade e ele vai pagar as consequências por isso. Meus irmãos, eu sei que a palavra é dura, mas é importante. A palavra é dura, mas é importante. E eu quero concluir dizendo o seguinte: famílias sem o princípio de autoridade são famílias destruídas, que construirão uma sociedade sem princípios, sem modos, sem educação, sem limites, sem Deus e sem futuro.
é isso que vai acontecer. Que Deus tenha misericórdia. Amém? E vamos orar nesse momento? Eu quero que você curve sua cabeça. E nós estamos trabalhando nesse mês sobre famílias restauradas pela graça. E eu quero orar neste momento pela restauração do teu lar. A restauração da autoridade dos pais. A restauração da ordem dentro da sua casa. Às vezes você perdeu aí o rumo da sua casa. Perdeu a liderança da sua casa. Mas Deus, nesta noite, Ele quer trazer de volta os princípios da palavra dEle dentro do seu lar. E nós vamos orar. E você crê que Deus é poderoso para transformar essa realidade? Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai santo, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque a Tua palavra é a verdade. Deus, e no nome de Jesus, eu quero orar pelos pais e pelas mães, pelos filhos. Ó Deus, e nós estamos vendo uma sociedade decaída, uma sociedade fora do rumo, de ponta cabeça, porque inverteram os valores que o Senhor determinou. E no nome de Jesus, meu Pai, eu quero orar por essa família, Pai, que está totalmente invertida. Os papéis estão invertidos, os filhos não respeitam os pais não conseguem dar limite aos filhos. Que em nome de Jesus haja uma transformação, haja uma mudança nessa família. Que ela seja estruturada dentro dos princípios da palavra de Deus. E Pai Santo, nós oramos porque nós cremos num Deus que transforma realidades. E nós queremos, ó Pai, estar sujeitos ao princípio da autoridade. Nós queremos, ó Deus, estar submissos à sua autoridade, porque o Senhor é rei sobre toda a terra. Nós queremos estar submissos à autoridade da Tua palavra, porque a Tua palavra é autoridade sobre as nossas vidas. Nós queremos orar, ó Pai, pelas nossas autoridades, por todos aqueles que têm autoridade, revestidos de autoridade, porque foi o Senhor que colocou. E eu quero orar, Senhor, por cada pai e mãe que são autoridades dentro do lar. Que em nome de Jesus, o Senhor possa trazer ordem, decência para este lar que está desestruturado. Que o Senhor possa trazer a Tua bênção sobre este lar. Que o Senhor possa repreender a ação do inimigo contra esta casa, no nome de Jesus. Que essa família seja restaurada, reestruturada, mudada pelo poder do Espírito Santo. Ó Deus, e que haja, Senhor, provisão, que haja bênção, que haja mudança, que haja transformação. Abençoa os filhos, ó Pai. Nós oramos por essa geração. Nós não queremos amaldiçoar essa geração. Nós queremos orar por ela, para que ela seja transformada pelo poder da Sua palavra. Porque sabemos, ó Deus, que se as coisas continuarem assim, tudo vai continuar se complicando. Mas se houver transformação de vida através da Sua palavra, tudo vai se mudar. Pai Santo, no nome de Jesus, nós oramos, crendo na vitória, hoje e sempre. Amém.